Oi, gente. Esse vídeo irá trazer algumas informações sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro de Machado de Assis é um romance que veio junto ao movimento do realismo e tem como foco o determinismo e a crítica em classes sociais. No contexto do livro, ele cita muito a elite da época. Boa tarde, galera. Eu vou estar falando da biografia do Machado de Assis. Não é uma coisa muito longa, né? Porque pouco se sabia da infância e da juventude dele. Então eu vou estar falando de quando ele nasceu, que ele nasceu em 21 de julho de 1839. Filho de doceiro, o pai dele morre quando ele era menor. A infância dele foi um pouco difícil, né? Porque ele passou a infância dele junto com a mãe dele, trabalhando numa escola, ajudando a mãe dele a vender doce. Então, ele começou a vender doce na escola onde a mãe dele trabalhava, que a mãe dele ajudou, conseguiu uma vaga lá por meio de uma, uma vizinha, uma coisa assim. Aí ela começou a vender doces lá. Então ela colocava Machado de Assis para trabalhar com ela, para ajudar ela a vender doces. E quando ele tinha pausas, intervalos entre essas vendas de doce com a mãe dele, ele passava nas salas e olhava a aula assim, interessado, porque ele não podia estudar lá, que ele ajudava a mãe dele e também não era, não tinha condições financeiras para estudar na escola daquela. Então ele, nos intervalos, ele passava nas salas e olhava a explicação de matérias, e aprendeu muita coisa com isso. E ele era um garoto de saúde frágil, ele era epilético, gago, e ele era muito frágil. Ele perdeu a mão novo e não fala como ele conseguiu fazer essa proeza, né? Como que ele perdeu a mão. Mas enfim, com os 16 anos dele, ele publicou em 12 de 1 de 1856 o seu primeiro trabalho, Marmota Fluminense, que foi o primeiro trabalho dele aos 16 anos. Agora imagina, um menino de 16 anos, naquela época de 1839, na época de 1839 não, né? Porque na época de 1839 ele era moleque ainda e estava pensando em pegar o gosto sobre a leitura, escrita e tudo mais. E desde pequeno a pessoa ser fascinada com a leitura, sei lá, a pessoa tem um dom, né? Porque para ele ser um cara conhecido hoje, porque ele foi um. E para finalizar, eu vou falar da morte dele, que foi em 29 de setembro de 1908, que ele faleceu. E ele era natural do Rio de Janeiro. E ele foi conhecido não só nacionalmente, como mundialmente, né? Pelas histórias de romance dele, várias histórias de romance dele hoje, atualmente, são contadas em novelas, principalmente da Globo. A maioria das novelas da Globo sobre romance, tem algumas que foi escrita por ele, que eles pegaram a história dele, né? E algumas são baseadas na história dele. E ele foi um grande escritor brasileiro, e é isso que eu posso falar sobre a vida dele. E falar sobre um pouco o período histórico e sociocultural no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O século XIX foi um período de grandes transformações para o Brasil, antecediar a capital do Império Português e a consolidação do Brasil como nação. O debate sobre a abolição da escravatura também está presente na obra, onde isso contribui efetivamente para a construção do nosso país, mesmo de forma injusta. A ação do romance engloba a segunda metade do século XIX, período que corresponde ao reinado de Dom Pedro II. E a juventude de Brás coincide com a independência do Brasil em 1822. Assim, a sua chegada à idade adulta pode simbolizar
a maturidade social brasileira. O livro retrata a escravidão, como eu já disse, e a divisão das classes sociais no Rio de Janeiro, que é o proletariado e os trabalhadores. Também fala sobre o evolucionismo de Darwin, a patologia humana de Taine, o determinismo e na política vigora o liberalismo. Há também uma críticas à obra de Machado de Assis dos críticos sociológicos. Eles acreditavam que o fato do protagonista ser morto o faz narrar sua vida de total isenção, desvinculado de qualquer relação com a sociedade, pois não tinha nenhuma preocupação em dizer nada. Então, eu falei um pouco sobre o período histórico, do livro, e muito obrigado pela atenção. E aí, galera, eu vou falar sobre os personagens do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas, filho abastado da família Cubas, ele é o narrador e o protagonista da história. Ele conta suas memórias após a morte. Virgília, grande amor de Brás Cubas, sobrinho de ministro, a quem o pai de Brás Cubas acreditava ser a grande possibilidade do filho dele entrar na política nacional. Lobo Neves casa-se com Virgília e tem uma bela carreira política, mas só que ele acaba sendo traído pela sua esposa. Dona Plácida, ex-serviçal de Virgília, encobre o relacionamento dela, Virgília, com o protagonista Brás Cubas. Prudêncio, antigo escravo de Brás Cubas, ganha liberdade e compra um escravo e desconta todas as crueldades que ele sofreu durante sua infância. Cotrim é marido da irmã de Brás Cubas, Sabina, e ele é um sujeito muito grosseiro. Nanlolô é da família de Cotrim. Sabina faz de tudo para o seu irmão Brás Cubas casar com ela, mas ela acaba morrendo antes da cerimônia. Eugênia é uma garota com quem Brás Cubas teve um caso, mas o romance não foi adiante porque Brás Cubas achou a garota coxa. Marcela é uma garota de programa com quem Brás Cubas teve um caso quando era mais jovem, e Quincas Barba, um amigo de Brás Cubas que inventou a teoria filosófica sobre o humanitismo. Olá, pessoal! Eu vou estar contando bem resumidamente a história do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. O livro vem relatando a história, de Brás Cubas. Ele é o protagonista. No início do livro, ele vem conversando com a gente se ele começaria o livro falando de sua vida no início, tipo, o nascimento, a infância, a adolescência, até sua morte, ou se ele começaria contando sua morte primeiro. E ele decide, então, contar a sua morte primeiro, e no livro ele é muito aberto. Ele fala que ele não tá nem aí pro que as pessoas vão dizer, porque ele já está morto, então ele não está nem aí ligando para as críticas e nem julgamentos, então ele fala mesmo, ele não tá nem aí pra opinião de ninguém, porque ele já morreu. Então, Brás Cubas, ele nasceu no ano de 1805. O primeiro amor dele foi Marcela, só que ela era uma prostituta de luxo. Ela estava com ele pelas coisas que ele dava para ela, pelo fato dele dar joias caríssimas para ela, dar várias coisas caras para ela. Então ela estava com ele por causa disso. Mas ele estava realmente apaixonado por ela. E o pai dele descobre isso, fala com ele que não aceita que o filho dele, namorasse com uma prostituta. Então, manda ele lá pra Europa. Ele morava no Rio de Janeiro, manda ele pra Europa pra ele estudar lá. Então, ele estuda, volta, a mãe dele morre com câncer no estômago. Depois ele conhece Eugênia. Só que Eugênia era coxa. Então, ele acabou enquanto ele falou assim, não quero essa mulher é coxa, não dá. Então, ele conhece Virgília, que era filha de um político. E sendo assim, o pai dele achava que se ele casasse com a filha do político,
ele poderia se tornar um deputado. E o sonho do pai de Brás Cubas era que ele se tornasse um deputado. Então ele tem um relacionamento com Virgília, namora com ela, noiva com ela. Enquanto eles estavam noivos, aparece o Lobo Neves e acaba tomando Virgília para ele. Então Brás Cubas fica sem ninguém e ela se casa com Lobo Neves. Só que ela volta, ela casa com ele e muda de lugar, né? Mas ela volta para uma viagem e quando ela volta, Brás Cubas fica sabendo. Então ele vai atrás dela e fala com ela, nossa, a gente podia ter um caso. De primeira, ela não concordou. Mas depois ela falou, não, então tá, vamos ter um caso. Então, eles tinham um caso em uma casinha escondida, né? Nessa casinha tinha uma senhora chamada Dona Plácida. Ela meio que vigiava eles pra que ninguém ficasse sabendo do que estava acontecendo. Então, ela ficava tomando conta da casa. Virgília acaba ficando grávida de Brás Cubas, mas infelizmente ela perde o bebê. Aí passa algum tempo, né? Eles tiveram esse caso por muito tempo. Então passa esse tempo, né, que ela perdeu o bebê. O Lobo Neves vai pro Rio de Janeiro, né? E ela fica sabendo que ele tava vindo embora. Ela falou assim, Brás, eu vou embora com meu marido, né? Pra mim, acabou, chega. E ela vai embora com ele. E Brás Cubas conhece outra mulher, que é Inhá Loló. Então, ele conheceu ela quando ele ainda estava tendo caso com Virgília. Então, assim que Virgília foi embora, ele já foi lá atrás dela, já foi conversar com ela. E quando tinha apenas 3 meses que Virgília tinha ido embora com o Lobo Neves, ele se noivou, ele noivou-se com Inhá Loló. Só que Inhá Loló morre, infelizmente. Então, gente, ela morre e Brás fica, vamos dizer que sem chão. E ele então quer inventar o tal de um emplasto. O emplasto seria, né, um remédio que curaria todas as enfermidades. Então ele fica ali preocupado com a criação desse remédio. Ele estava com a cabeça muito quente, ele falou assim, nossa, eu vou lhe tomar um ar. E no que ele vai tomar um ar, vem um vento muito forte e ele acaba pegando uma pneumonia, não cuidou da pneumonia corretamente, infelizmente morreu. E como eu disse no início, né, da gravação do vídeo, ele é aberto e ele disse mesmo que ele queria fazer esse emplasto para dar a volta por cima. Ele queria criar esse remédio tanto pela parte financeira, que ele ganharia muito dinheiro com isso, e também pela fama, porque certamente o nome dele viria escrito no remédio, então ele ficaria famoso. Então, Brás Cubas, ele vem no final do livro dizendo que viveu uma vida inútil, uma vida medíocre, né? Que ele viveu todos os anos da vida dele a troco de nada. Então, ele vem finalizando o livro dizendo que de nada valeu a vida dele. E é isso, o resumo do livro, né? Bom, pessoal, eu gostei muito do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é muito bacana, porém um pouco triste, pois Brás Cubas não tem nenhum acerto em sua vida. Ele perde muitas coisas, né? Não dá certo, vamos dizer, que em nada na sua vida. Mas eu recomendo, achei bastante interessante, né, o autor ser um defunto autor. Então, é bastante interessante, recomendo a todos. Na minha opinião, o livro é bem legal por ser um defunto que conta a história, pelas coisas que ele passa, pelos seus vários relacionamentos. Então, eu acho que vale a pena ler. Bom, a minha opinião da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é que no começo do livro eu pensei que seria um livro muito ruim, uma leitura chata, porque por a história ser, o protagonista ser
um defunto, no caso. Mas no decorrer da história foi ficando legal porque o autor ele narra os fatos críticos, fatos sérios, de total importância, de uma forma bem irônica, de uma forma bem engraçada. Isso fez o livro ficar bastante legal. E também pelo fato de narrar fatos, né, do passado brasileiro, que foi muito importante para a nossa sociedade, que você nunca viu um autor que contou os fatos tão verdadeiros, né? Isso fez o livro ficar bastante, assim, ganhou uma credibilidade muito grande. Indico para quem gosta, né, de ler livros, né, históricos que falam um pouco disso. Essa foi a minha opinião do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A minha opinião sobre o livro é que achei um livro muito legal e interessante. Só que com um fim trágico, né? O personagem principal, que é o Brás Cubas, ele acaba morrendo, né? E nem gosta de ver o personagem principal da história morrendo no final, né?